Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, quinto episódio da série O Curto Prazo Não Funciona, onde você vai conhecer 3 indicadores técnicos indispensáveis para utilizar e ter sucesso no curto prazo, né? Muitos daqueles que não têm sucesso no curto prazo acabam por não utilizar esses indicadores, além, né, de desconhecer também o tema dos outros vídeos. Antes de começar, deixa eu falar, se comentar, curtir o vídeo, vai concorrer aqui ao Squeeze da Levante. E tem um prêmio também para quem comentar e curtir todos os vídeos da série, vai concorrer aqui ao colete da Levante, tá? Então, se você ainda não viu os outros vídeos, faço o convite também para você voltar e olhar o episódio 1, 2 e 3 e 4 que já estão no ar, tá bom? Vamos falar agora então sobre os 3 indicadores técnicos indispensáveis e citar exemplos práticos. Bom, o primeiro deles que eu quero comentar é sobre as médias, né? Apesar de ser um conceito amplamente difundido, né? Todo mundo sabe calcular uma média, muitas vezes, né, ele é mal visto ou sequer é visto para a gente escolher, né, um ativo, um determinado ativo, né? Simplesmente as pessoas tomam a decisão de comprar e não têm ideia da média. Bom, quando a gente está falando de média, né, todo mundo sabe calcular, né? Se você tem um preço do ativo ali, vamos colocar um exemplo Suzano, né? R$ 49,00, R$ 50,00, R$ 51,00, a média disso é 50, né? Você soma os três e divide por 3, né? Esse é o conceito de média, né? Mas a hora que a gente adapta isso para análise técnica, né, a gente vem com o conceito de média móvel, né? Ele ficou conhecido talvez pela pandemia, né, do coronavírus, onde a gente via diariamente ali o conceito de média móvel, né? O que ela faz a média móvel? Além de somar, né, esses 3 fatores, ela vai ponderando, né, vai dando peso para aqueles preços mais recentes, né? Na análise técnica é importantíssimo, a gente tem que dá mais peso, né, à cotação de hoje do que aquela cotação de Suzano há 10 anos atrás, né? Muitas coisas no fundamento da empresa mudaram, na macroeconomia, né, na economia global de forma geral, preço de celulose e por aí vai, né? Então, por isso o conceito de média móvel é muito importante na análise técnica e simplesmente o que ele vai fazendo essa média móvel? Ele descarta o último valor e adiciona um, né? No nosso exemplo ali dos 3 dias, né, a partir do momento que passa mais um dia, a gente quiser calcular essa média móvel de 3 dias, né, a gente vai descartar o dia mais antigo e adicionar o quarto dia, né? Então a gente tem sempre somando os 3 mais recentes e dividindo pelos 3 períodos, né? Então a média móvel ela vai te dar, né, uma referência muito mais próxima daquilo que é o preço atual do papel. Além disso, a gente entra no conceito também de média móvel exponencial, né? Eu não vou entrar aqui no cálculo, ele parece ser um pouquinho mais complicado, né? Então não venha a questão aqui, eu vou de novo pedir para a produção colocar na tela aqui as 3 médias móveis, né? A ponderada a gente não vai nem explicar, mas a gente começa a observar, né, que a média ela nos traz uma referência de preços, né, uma referência de tendência. Pode ser uma média inclinando para baixo, dizendo que o ativo está perdendo valor, ou uma média inclinando para cima, dizendo que o ativo está ganhando valor, né? Mais do que a gente olhar, né, só a média como a gente conhece, né? Eu peguei o exemplo da Suzano, se a gente colocar aí em 50 dias, né, a média somada dos 50 dias e dividida pelo período, a média aritmética simples dá 48,14, né? A gente já está vendo diferenças aí para a média móvel e para a média móvel exponencial, né? Se a gente pegar de 200 dias, né, R$ 53,00 é a média móvel, ou melhor, é a média aritmética da Suzano, né? Então é muito importante a gente entender esse conceito de média móvel exponencial e ter como uma referência de preços. Ela não explica tudo, mas ela nos dá de uma forma fácil, né, o preço médio daquele ativo em um determinado período. Ou seja, né, a média móvel ela nos dá de uma forma fácil, né, ela exclui todos os ruídos, né? Nesse período que a gente observou Suzano, né, se a gente tiver uma volatilidade, seja por causa do dólar, seja por causa de uma autuação da Polícia Federal na casa de um presidente, qualquer que seja o fator ali de ruído que oscila os preços do curto prazo, a gente vai ter essa referência como a média móvel, né? Então, num gráfico fica visualmente fácil, né, de você entender qual que é a média que aquele ativo negocia, né? Qual que é a direção daquela tendência, excluindo ruídos, né, e muitas vezes fatores que não têm relação com o preço. Além disso, a gente consegue olhar em diferentes períodos, né? Eu posso trazer 50 dias, 200 dias, 10 anos, né? Eu consigo entender o comportamento de preços. Esse é um primeiro indicador que eu acho que todos deveriam utilizar. Antes de entrar no segundo indicador, né, de John Boilinger, que o livro está aqui, das bandas de Boilinger, eu queria fazer um convite para você. No domingo eu vou fazer uma análise ao vivo, né? O vídeo de análise técnica será
ao vivo nesse domingo, então eu faço convite para você entrar, fazer sua pergunta ao vivo e a gente vai começar a analisar alguns ativos ali, a forma que eu analiso os ativos, né, do ponto de vista técnico, né, análise gráfica, no canal aqui, domingo, 8h15 ao vivo, fica o convite para você participar dessa live, tá bom? Bom, bandas de Bollinger, né? Inclusive eu tive o prazer de conhecer John Bollinger, inclusive eu falei assim, você pode autografar o meu livro e dar uma mensagem para os brasileiros, né? Tudo que ele escreveu aqui foi good trading, né? Já é o que a gente precisa para operar no curto prazo. E o indicador, né, do John Bollinger, que eu vou pedir até para a produção colocar uma foto do senhorzinho, né? Hoje mais de 80 anos e ainda estudando análise técnica, operando no curto prazo. Ele olhou lá atrás, né, que o conceito, né, de desvio padrão, que a gente inclusive já comentou aqui em alguns vídeos, né, estatística podia ser aplicada ali na análise técnica, né, o que ele chamou de bandas de Bollinger, né, introduziu o conceito de banda. O indicador, eu não vou entrar tanto na especificação técnica aqui, mas ele é composto de uma média, vou até colocar aqui o gráfico para quem nunca viu as bandas de Bollinger, ele é composto de uma média e duas bandas, né, que utilizam o conceito de desvio padrão, ou seja, lembrando, né, daquela nossa aula de estatística, a gente sabe que se os preços foram distribuídos de forma normal, 95% de chance, né, dos preços estarem aí entre as bandas, né, que constam de dois desvios. Então, nesse indicador, a gente consegue, né, reduzir ou entender a volatilidade no curto prazo e a gente consegue estimar, né, quando o ativo caiu muito ou subiu demais. É evidente que não é um indicador que prevê futuro, né, mas ele aumenta as nossas chances de sucesso no curto prazo, obviamente, desde que combinado a todos os outros fatores que a gente viu até aqui nos vídeos anteriores. Inclusive, né, aqueles que assinam o trade dos 5 dias, que está fechado, ou até mesmo a Operação Fênix, eles já tiveram, né, alguns exemplos práticos, né, indicações baseadas somente nesse indicador do John Bollinger, trazendo sucesso no curto prazo, né? Então, de fato, o curto prazo funciona desde que você olhe os fatores que a gente está abordando aqui nessa série. Vamos para o terceiro indicador, né, o OBV, um indicador que eu utilizo bastante, On Balance Volume. Ele é conhecido como um indicador de insider trading. Ele nos mostra ali, né, como os players estão tomando a posição. Ele combina preço e volume, né? Para quem sabe análise técnica, sabe que o volume, né, e o preço eles têm uma relação muito forte, né? Aquele ativo que só sobe, né, só sobe a cotação, mas o volume financeiro é baixinho, né, tende a não manter aquela cotação, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes o ativo tem um volume financeiro gigantesco e pouca movimentação de preços, está numa consolidação. A gente tem que olhar com atenção esses fatos. O indicador OBV, que ele combina preço e volume, né? Então ele avança ali, né, no indicador de volume financeiro por si só, né? Aqui tem um gráfico, por exemplo, da Petrobras com o volume financeiro que a produção colocou na tela, né? A gente está vendo ali o volume financeiro dia a dia na Petrobras, mas olhando esse período, né, não fica claro se esse saldo é mais comprador ou mais vendedor e ainda que fique, né, de quanto mais compras ou de quanto mais vendas, né? E aí veio John Granville e criou o OBV, né, combinando preço e volume. E aí ele plotou nessa linha, esse é outro gráfico, né, para quem nunca viu um indicador OBV, ele vai combinando preço e volume. Eu acho que vale aqui a gente comentar, né, e quero construir com vocês junto esse indicador. Vamos olhar aqui na tela. Ó, então pensei a gente construir aqui aquela linha que a gente viu de OBV, né, na Petrobras, que era ascendente, tá? Vamos supor, hoje, né, vamos construir um OBV futuro aqui, tá? Então, vamos supor que uma determinada ação aqui negociou ao preço de 10 e a gente teve o volume financeiro, o volume de quantidade dela, 200 mil quantidades, tá? Então, tem um volume aqui inicial acumulado de 2 mil, tá? OBV 2 milhões, perdão. Ótimo. A gente parte daqui, OBV no zero ali, começando, né? Dia seguinte, amanhã, a ação valorizou R$1. Ela fechou no terreno positivo. E o volume dessa ação foi 120 mil quantidades. Perfeito. Como eu calculo, né, o saldo de volume acumulado do OBV? Eu vou pegar o saldo anterior do OBV, 2 milhões, e eu vou somar com 120 vezes 11. Né? Então, eu tenho essa soma porque isso foi um dia de alta, tá bom? Então, a gente começa construindo assim o OBV. Vamos supor que no dia 4 de junho, a gente teve
uma desvalorização dessa ação, né? Ela fechou num preço menor do que R$11. Ela fechou em R$10,50 e teve 150 mil quantidades negociadas. Então, aqui eu tenho que subtrair os 150 mil dos 3.320.000. Então, meu OBV é 1.745 milhões, né? 1.745.000. Vamos continuar aqui na negociação da ação, né? E aí, no dia seguinte, a ação subiu mais, né? Foi para R$12 e a gente teve um volume aqui, uma quantidade de R$100 mil, por exemplo, tá? 2.945.000, volume recuperando aqui, né? O OBV maior do que inicialmente, né? Valorização da ação. E o preço, olha aqui do outro lado, subindo, né? A gente saiu dos R$10, oscilou. Vamos supor que ela feche ali nos R$10, tá? E aqui eu estou fazendo de propósito para a gente chegar no mesmo preço, tá? Para a gente chegar no mesmo preço, e aqui, na verdade, essa fórmula aqui está errada, eu vou pegar o D5 e vou subtrair, né? Porque foi uma queda de preço, né? Então, a gente tem aqui uma famosa consolidação, né? A gente viu que no preço de R$10, o volume, né, o saldo de volume acumulado, ele praticamente ficou igual, né? Quase ficou igual dos 2 milhões, né? Então aqui a gente tem uma consolidação no OBV, né? Pouco nos diz, apesar de ser um volume maior, né? 45 mil a mais do que o inicial, né? A gente tem praticamente o mesmo volume para o mesmo preço inicial, tá? Então guardem isso que eu vou falar lá na frente de consolidação, uma das formas que eu opero, tá? Vamos supor que tenha sido diferente, né? Vamos colocar o caso dos R$12 e aí a gente não soma, né? O preço de fechamento do dia seguinte foi igual, as 90 mil quantidades aqui, eu não vou somar, tá? Então, essa fórmula aqui eu vou precisar tirar e aí eu não somo, né? Peraí. Não. E aí eu vou manter igual, na verdade. Isso aqui vai ser igual ao volume do dia anterior, tá bom? Os R$12 é igual, eu não somo. Meu OBV ficou exatamente igual ao do dia anterior, tá? Vamos voltar agora num caso que é mais interessante também, e é uma das formas que eu opero. Vamos supor que o papel foi para R$13 e negociou 90 mil quantidades. Olha só, então a gente está vendo aqui na esquerda o preço subindo, né? A gente saiu de 10, foi para 13, e então o preço subiu, e a gente saiu de um OBV de 2 e foi para um OBV de 4, né? Então o OBV também subiu. O que é isso aqui, né? O que o OBV mostra para a gente aqui? Que a alta do preço da ação está sendo acompanhada de volume, né? Se isso aqui for uma tendência de alta, obviamente só peguei 5 dias, senão a gente vai ficar uma live inteira só falando isso, né? Mas vamos supor que isso seja uma tendência de alta, o volume está reforçando essa alta de preço, tá? Então, isso é um fator importante para a gente olhar na análise técnica, né? Porque assim, pelo menos eu gosto de entender dessa forma, né? O volume que ele precede o preço, né? Então, aquele exemplo do condomínio, né? Uma casa num condomínio que não vende nada, que está vazio, ou falar que essa casa custa 4 milhões, eu não vou conseguir vender, né? Então, aquele preço é só na minha cabeça, não tem negócio, né? A partir do momento que a gente vai para um condomínio que foi extremamente procurado, né? A gente pensar na mesma casa, mesmo metro quadrado, na mesma região, eu falar que é 5 milhões, pode ser que eu tenha propostas ali, 10 propostas para comprar por 5 milhões a casa, né? Então, o volume, ele faz o preço se tornar real, e eu acho extremamente isso importante para a tendência. Bom, esses são os 3 indicadores fundamentais, né, que a gente não pode deixar de olhar se a gente quer ter sucesso no curto prazo. Eu vou fazer o convite de novo, domingo ao vivo, aqui no canal, eu vou estar avaliando, né, 10 ativos do Ibovespa ou Ibovespa para a gente entender como selecionar pela análise técnica alguns dos ativos, né? Inclusive, é uma das formas que eu faço na minha série O Trade dos 5 Dias, que por enquanto está fechada, e já recebi algumas solicitações e elogios aqui, né, para a gente reabrir. A gente vai estudar ainda isso um pouco mais para frente. Quinta-feira, né, já faço o convite também, né, antes da live do domingo, tem o último vídeo da série para a gente de vez, né, quebrar o mito do curto prazo não funciona.
Bom, e lembrando, né, que se você curtiu o vídeo e comentar, você vai estar concorrendo ao Squeeze da Levante, e se não comentou e curtiu os outros vídeos, ainda dá tempo. No domingo eu trago 7 ganhadores dos prêmios, né? Tem tourinho, camiseta, Squeeze e mais um ganhador do Colete Levante. Então são várias chances aí para você ganhar. Espero que você tenha gostado do vídeo, encaminhe para algum amigo e te vejo quinta-feira no último vídeo da série.